Olá! Você quer receber as principais dicas de como delimitar o tema? Então assista ao vídeo de hoje, porque nós vamos discutir e dar as principais regras para que você não erre na hora de delimitação do tema de monografia, podendo ser TCC, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Vamos lá? Bem, ajude o nosso canal, dê um like se você gostar deste vídeo e também clique no sininho para receber as notificações, porque nós estaremos sempre fazendo novos conteúdos para lhe ajudar a escrever o seu trabalho científico. E também não deixe de se inscrever no canal, assim a gente pode continuar a desenvolver esse projeto que visa ajudar todos os estudantes da graduação e da pós-graduação. Bem, o meu nome é Cristina Godoy, eu sou professora da USP há mais de 9 anos e eu identifiquei ao longo da minha trajetória acadêmica alguns problemas que os alunos enfrentam, tanto da graduação como da pós-graduação, principalmente no momento de delimitação do tema. Então o vídeo de hoje é sobre este assunto. Bem, para que tenhamos realmente um tema de TCC, um trabalho acadêmico com característica científica, a regra de ouro é delimitar, delimitar e delimitar. Você tem que recortar, recortar, recortar o tema, fazer aquele que a gente chama de recorte epistemológico, né? Que é uma palavra bonita para a gente falar que vai delimitar, vai recortar aquele tema para que não fique muito amplo. Então, antes de eu dar algumas dicas para que você não erre na hora de delimitação do tema, deixa eu explicar por que é tão importante delimitar ao máximo o tema. Temas muito amplos exigem um trabalho enorme por parte do estudante, do aluno da graduação, da pós-graduação. Precisa ter um conhecimento muito vasto sobre várias perspectivas. Então você precisa ter esgotado aquela literatura, que você saiba todos os referenciais teóricos, clássicos e atuais. Enfim, é uma obra homérica e não dá no prazo, por exemplo, de um TCC para desenvolver este tema, ou mesmo da pós-graduação. Né? Temas muito abertos são interessantes para escrever manuais, livros, cursos, até tratados, porque aí você vai fazendo análise, vai fazendo um trabalho analítico, falando cada um dos tópicos, quais são as principais discussões, serve até para fins enciclopédicos, né, para consultas dos estudantes pesquisadores. Mas não é este o interesse da monografia, de um TCC, né, de um trabalho de conclusão de curso. O interessante nestes trabalhos é desenvolver um texto argumentativo. Portanto, o que você terá que fazer? Terá que analisar argumentos, terá que analisar discussões, debates sobre determinado tema delimitado, enfrentar estes argumentos, enfrentar dados, fatos, casos, se for a hipótese de estudo de casos também, você terá que enfrentar tudo isso para que você consiga defender determinado posicionamento, para que dê uma solução ao problema-chave escolhido, e a gente vai falar depois do problema-chave, não no vídeo de hoje. Mas enfim, você vai precisar de tudo isso. Então, quanto maior o seu tema, menor a sua condição de fazer um trabalho científico de qualidade. Então, sabendo disso, como que é o processo de delimitação de tema e mesmo até da organização do seu pensamento? Geralmente os alunos chegam, principalmente para mim, e falam: professora, eu gostaria, por exemplo, de falar sobre democracia. Então minha pergunta é: mas o que é da democracia? Então aí já começa aquela dúvida, o aluno ainda não sabe responder. Por quê? Porque democracia é um tema muito amplo, né? Democracia é o quê? Instrumentos democráticos na América Latina, em que momento histórico? É um trabalho histórico, na realidade, ou a perspectiva atual? O que a gente vai trabalhar? Então eu vou dar um exemplo de delimitação de tema para que vocês possam ver como é este processo de recorte temático. Então, tudo bem.
você tem afinidade, como a gente viu no vídeo anterior, né, que é importante escolher um tema que você tenha afinidade, que você tenha gosto e que você leia muito sobre o assunto, ou às vezes participa de debates com textos culturais, enfim, democracia, às vezes até um estudante que pertence ao centro acadêmico, interessante, né? É algo que tem essa perspectiva também política, enfim. Então, o aluno tem afinidade com este tema. Ele gosta do tema democracia. Excelente. Mas não basta. Democracia tem várias discussões em relação a isso. Aí, às vezes, os alunos falam: não, eu quero falar sobre, por exemplo, a crise da democracia. Também é muito amplo. Ah, mas a crise da democracia no século XXI no Brasil ainda é muito amplo, porque você vai falar o que da crise da democracia? Qual é o aspecto? É um estudo de caso que mostra que é o início da crise, que processo que está, ainda é muito difícil desenvolver. Então não escolha esse tipo de tema. Eu sei que é agradável, você quer fazer o melhor trabalho e que resolva todos os problemas da humanidade, mas no momento, principalmente de trabalho de conclusão de curso, você não vai conseguir. Tente ser mais simples, mais humilde nesse aspecto, tente fazer um tema que você vai contribuir para a academia, né? Você vai contribuir para o debate, mas algo mais modesto. Então, uma sugestão. Aí eu falo, ótimo, da democracia. Tem alguns alunos que falam, não, eu quero falar sobre a democracia no século XXI. Aí eu falo, ótimo, já fez o recorte temporal. Isso é algo que você tem que buscar, um recorte tanto do tema por meio do tempo. Então, século XXI, século XX, século XVIII, né? O que você quer, né? Movimentos constitucionalistas, né? O surgimento, o que você vai querer trabalhar? Bem, quero o século XXI, qual o problema? Aí o aluno fala, eu gostaria de falar principalmente da questão do debate na perspectiva da bioética, questões genéticas, que às vezes podem acabar dando a consequência da eugenia, e a eugenia numa sociedade acaba gerando uma rachadura, uma ruptura, uma crise na democracia. Né? Fala, ótimo, então você quer nesse aspecto. Então, além de eu ter delimitado o tempo, eu estou delimitando o próprio tema. Então, eu estou querendo falar sobre assuntos da bioética, questões genéticas. Aí eu falo assim, mas o que exatamente você quer debater em relação a esse tema da democracia e questões genéticas? Aí o aluno vai pensar, bem, o que eu gostaria de falar seria dos instrumentos de audiência pública, porque quando eu vejo que tem audiências públicas, a sociedade pode participar e decidir sobre questões que envolvam debates da bioética, questões de genéticas, que é preocupante, principalmente em relação às seguradoras, acesso a determinados serviços e até em relação a bancos genéticos nas delegacias, no Estado, enfim, na parte também de segurança pública. Eu falo, ótimo, então as audiências públicas, elas são boas ou ruins? Aí o aluno vai falar, bem, eu considero que elas são boas, então eu queria mostrar a importância das audiências públicas em questões de debates relacionados à genética para o fortalecimento da democracia no Brasil no século XXI. Então, vamos lá. Eu fiz um recorte, falei sobre o instrumento da audiência pública. Eu já estou apresentando que a audiência pública contribui para o fortalecimento da democracia em debates contemporâneos, né? Em um debate sobre questões de dados genéticos. No Brasil, fiz o recorte espacial no século XXI. Então, eu tenho o objeto, que seria a democracia, e aí eu faço todo esse recorte. Então, aí sim eu tenho um tema delimitado. Eu poderia até fazer mais uma delimitação. O aluno poderia falar, e eu quero utilizar como referencial teórico o Habermas. Então, eu poderia falar a importância da audiência pública para o fortalecimento da democracia em uma visão de Habermas no Brasil no século XXI. Olha, ainda coloquei o elemento do referencial teórico. Aí é um tema mais delimitado ainda, porque pensa, na hora que você for trabalhar sobre democracia, você vai acabar enfrentando diversos autores que discutiram isso. Então, qual que é o referencial teórico? Quem que vai ser o doutrinador base para te dar o entendimento da democracia? Porque você não vai estar querendo
falar sobre, por exemplo, a crise da democracia, que é muito vasta. Na realidade, você quer falar da importância da audiência pública, mas para que você mostre e demonstre que é importante para o fortalecimento da democracia, você vai ter que apresentar ao seu leitor qual é o sentido de democracia que você trabalhará na sua pesquisa, quer na TCC, quer na dissertação de mestrado. Então, a partir deste momento, quando eu coloco um referencial teórico, eu já estou falando qual que é a minha compreensão de democracia. Então, eu estou dando a visão do doutrinador, do elemento espacial e temporal. Então, eu faço o recorte, falo onde vai ser, quando vai ser, quem é o meu referencial teórico, qual é o tema e exatamente a delimitação, o recorte desse tema, né? Eu tenho o objeto e o estreitamento deste objeto. Então é isso que nós temos e é dessa forma que nós delimitamos o tema de uma monografia em geral. Então é isso. Só para recapitular, para ver se ficou claro, nunca se esqueça destas observações. A delimitação é extremamente importante. Não faça escolhas amplas. Você não conseguirá finalizar o seu trabalho acadêmico. E, em segundo, sempre pense, recorte, quando vai esse tema, em que contexto? É atual? É passado? Qual é o espaço no Brasil, na região, no estado, por exemplo, no estado de São Paulo? Quem que é o referencial teórico? Vou trabalhar com o conceito tal do autor tal. Então, quer dizer, eu já estou fazendo mais uma delimitação. Eu escolhi o tema democracia, mas o que da democracia? Um instrumento importante, que são as audiências públicas. Em que contexto? Debates e de dados genéticos. Olha só, né? Para fazer uma escolha por meio de reforçar a cidadania dos indivíduos. Então, essa seria a delimitação do tema para o desenvolvimento da minha monografia. Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vejam aqui na descrição, nós também deixamos um link para que vocês possam baixar o e-book gratuito que nós desenvolvemos para facilitar o desenvolvimento da sua monografia. E também, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal, contribua para que possamos sempre fazer novos conteúdos, dê esse suporte, também dê uma curtida se você gostou e clique no sininho para sempre, aqui embaixo do vídeo, para sempre receber as notificações, porque a gente sempre estará produzindo novos conteúdos. E também, se você quiser continuar o seu estudo sobre o desenvolvimento de uma monografia, de um TCC, veja aqui a lista ao lado com os outros vídeos que nós fizemos para contribuir neste assunto. Obrigada e até o próximo vídeo.